Nessa aula eu vou te ajudar a falar sobre a importância dessa pergunta e como é importante tu entender os fundamentos para essa resposta, ainda que tu já esteja decidido pela advocacia ou se tu ainda estiver em dúvida, né? Eu estou em dúvida, advocacia ou concurso? Essa pergunta chega para todo mundo, não importa o momento, vai chegar uma hora que tu vai ter que lidar com ela. E a soberba, pessoal, não é uma resposta dos bens resolvidos, tá? Se tu me desafiar hoje com essa pergunta, eu não vou ser soberbo e falar, é porque eu decidi e acabou. Obviamente que tu não precisa explicar para todo mundo, ponto por ponto, por que tu está decidido sobre a advocacia ou sobre o concurso. Mas quando tu não quer responder, porque tu não sabe fundamentar aquilo, porque tu não tem a resposta para aquilo, em algum momento os teus passos vão ser desafiados e aí tu pode abandonar um caminho ou outro. Não existe caminho correto aqui entre advocacia e concurso. Existe o caminho que ele é adequado para cada pessoa. E isso pode mudar com o tempo, tá? Tu pode ter pensado em concurso e depois mudar para advocacia. Tu pode ter pensado na advocacia e depois transitar para um concurso. Isso é normal. O que tu não pode é ser soberbo e não entender e não enfrentar isso de verdade. Vocês precisam enfrentar isso. Isso é importante, principalmente e literalmente, não para todo mundo que te pergunte, tu saiba explicar. Hoje eu não vou conseguir expor aqui todos os fundamentos que fizeram eu advogar, todos os fundamentos que fizeram com que eu decidisse pela advocacia, mas eu separei alguns deles, os principais deles, né, que eu acredito que vai ajudar vocês, porque toda vez que tu pensa em um projeto de vida, tu pensa em uma profissão para a tua vida, essa profissão vai causar impacto direto, ela se relaciona diretamente com os teus familiares, com os teus irmãos, ela vai causar impacto na tua filha, no teu marido, nas pessoas que são teus colegas, teus amigos. Então, nada melhor do que ter essas pessoas como apoio e não degladiando sobre a tua decisão. Então, tu precisa saber fundamentar e essa fundamentação não pode ser leviana, não só para que tu possa ajudar e ter apoio desses contigo, né, como para ti mesmo, para saber que tu fez uma decisão certa, que tu tomou a escolha certa por conta dos teus valores, por conta do teu perfil e das tuas características, daquilo que tu não quer abrir mão e daquilo que tu pode até abrir mão eventualmente, tá? Então é muito importante tu saber responder essa pergunta para ti e para essas pessoas que são importantes para ti e que tu quer te relacionar bem e quer ter o apoio e não o conflito com elas. Então é muito importante e até muito maluco, porque no início dessa jornada, tá, eu separei algumas histórias para vocês aqui. No início dessa jornada, quando eu fui pegar a minha carteira da OAB ali, eu fui convidado para ser o orador, né, daquele momento solene que a gente tem, muito importante, muito feliz que a gente vai lá buscar a carteira da OAB, na OAB. E eu fui convidado. E naquele momento eu já estava decidido sobre advogar. Naquele momento eu conto histórias em algumas das minhas aulas em que eu já tive a oportunidade de direcionar um escritório mesmo, antes de me formar, antes de ter a OAB, e isso veio, essa experiência veio e foi crucial, né, para eu decidir pela advocacia, mas eu já estava ali decidido que eu ia advogar. Então eu fiz toda a apresentação oral sobre a importância do advogado. Inclusive porque o advogado, num processo judicial, é quem dá a mão. Era isso que eu falava, eu nunca esqueço, porque, enfim, isso fundamentou também minha escolha. É quem dá a mão ao jurisdicionado. O juiz ele está vendo um papel, embora ele tenha que ter empatia para entender que ele está julgando um caso, a justiça, uma pessoa, nem todos têm e é muito fácil se perder quando tu está vendo letras, fatos, documentos e não vendo uma pessoa ali na tua frente falar sobre aquilo. E a gente tem que lidar com essa pessoa antes do processo judicial e depois do processo judicial e durante todo o caminho. O juiz tem momentos que ele vai lidar com aquela pessoa, ele precisa da empatia para entender que é uma pessoa, mas ele lida constantemente com decisões que se materializam em palavras e a gente tem que lidar frente a frente com expressões, sentimentos, conflitos e tudo que envolve ali aquela pessoa que está à tua frente. E quando acaba o processo judicial, a fez coisa julgada, não interessa, o advogado continua com aquela pessoa. Então eu disse naquele momento ali
sobre a advocacia, que se as pessoas quisessem ser lembradas, elas escolhessem advogar e tivessem certeza que seriam lembradas, porque é muito difícil tu esquecer o advogado que te representou, já que é ele que te acompanha. Assim como é difícil tu esquecer uma pessoa que te acompanhou na vida, durante um trajeto. Se ela te acompanha em um momento, às vezes tu esquece, né? Até que se ele tem um resultado positivo ou negativo. Mas uma pessoa que te acompanha, não interessa se é positivo ou negativo, tu vai lembrar dela. E o advogado, ele tem, eu até me arrepiei aqui, ele tem isso com ele, né? Ele acompanha o jurisdicionado antes e depois do processo judicial e durante. Então eu lembro que eu falei isso que eu estou falando para vocês agora, lá, quando acabou. Olha só, quando acabou. Mas eu já estava certo das minhas perguntas. E eu sabia que eu ia conseguir. Então quando acabou, e vocês vão ver como essa história dá uma reviravolta, mas eu vivi o que vocês vivem quando a gente é indagado. Meu pai chegou para mim e falou, tá bom, agora vamos fazer concurso? Meu pai é concursado, professor de educação física, mas também é músico e ele via ali, né, pela experiência dele na música, que ele tinha um risco ali e o concurso dava uma certa estabilidade. A gente vai falar sobre isso, porque vai ser um argumento que vão levar sempre para vocês, né? Ah, e aí estabilidade? Gente, hoje se eu falo, é para tu ver como as coisas mudam depois que tu aprende a te posicionar, aprende a construir a tua carreira. Quando eu começo, se eu falar hoje para as pessoas, se eu falar agora para ti, que eu não vou advogar, o frisson que vai ocasionar não é pela escolha de, para onde tu vai? Tu é tão bom nisso que tu faz, é isso que eu vou escutar. Se eu falar em parar de advogar, a pessoa fala, não dá. A gente precisa de ti, os advogados vão continuar me procurando. E isso vai acontecer na minha vida. E por que aconteceu? Porque eu construí uma carreira sólida. Então não se trata de qual é a resposta. Se eu tivesse concursado, vocês já viram a quantidade de juízes que deixam a magistratura? E aí ele deixa a magistratura, a pessoa fala assim, meu Deus, por que tu saiu daqui? Tu já é tão bom nisso. E aí, isso que é importante para vocês entenderem que vocês são capazes de causar conflito em qualquer um dos dois lugares que vocês se posicionem. Não interessa. Quando as pessoas enxergarem a solidez da tua carreira, elas vão optar por aqui, vão falar assim, faz sentido, faz sentido. Antes de tu construir isso, elas vão sempre optar falar sobre aquilo que elas acham que é mais seguro para elas e que elas acham que é mais seguro para a tua relação com elas, tá? Se for, por exemplo, um cônjuge, se for um filho, então qualquer pessoa, teus pais, teus amigos vão falar daquilo que eles consideram mais seguro para a vida deles. E hoje a gente está falando de vocês. Não se interesse, não interessa a mim, interessa a vocês identificar isso, porque é o que vocês vão exercer. E isso tem que estar de acordo. Tem gente que decide a profissão por aqueles testes vocacionais. Gente, o teste vocacional, eu converso com psicólogas, né? Então elas falam para mim que isso pode ser modificado. Simplesmente porque tu pode sim, posteriormente, hoje, eu fiz um teste hoje, lá no ensino médio, né? Lá no início da minha carreira. E aí, posteriormente, eu mudei muito. E quando eu mudo muito e vou fazer um novo teste vocacional, vai dar outra profissão ali. Então, tem coisas que vocês podem construir para poder alcançar. E isso se chama, eu vou trazer aqui um conceito para vocês, que eu gosto muito, que não é aprofundado, a gente usa muito, inclusive, que se chama nicho. Né? Eu já falei isso em outra aula, eu acho, mas vou iniciar por essa história do que é nicho ecológico. O que eu vejo? Nicho ecológico é um termo da biologia que eu gosto muito. E ele que foi daqui que se extraiu a história do tal nicho, né? Aonde eu vou me posicionar, qual o público que eu vou me posicionar. Porque a advocacia ela é muito ampla. Ela realmente te dá um leque de opções enormes para tu te posicionar. Mas nem todos eles vão ser ideais para todo mundo que quer advogar. Não significa que eu advogando na área trabalhista, eu me dou bem advogando na área criminal. Não significa que porque eu me dou bem na advocacia tributária, eu vou me dar bem na área trabalhista. Ou se eu me dou bem na área trabalhista, eu vou me dar bem na área previdenciária. São nichos totalmente diferentes. Então a advocacia, assim como o concurso, tu tem vários tipos de concurso. Isso aqui ainda é uma ideia abrangente. Quando eu falava de advocacia desde o início, eu sabia o que significava para mim aquilo. Para mim, para os meus valores, e não foi sempre assim durante a faculdade. Eu entrei na faculdade, gente, com uma história na minha cabeça, montada basicamente de um príncipe encantado. Eu acreditava
eu queria ser, né, para minha família, aquele porto seguro. Deu problema, liga que eu vou resolver, e pode ser o problema mais grave. E o problema mais grave que a gente sempre avalia quando a gente é novo é um momento de crise, por exemplo, de crimes, de sequestro, sei lá, fundamentado ali pela situação de filmes, né? Aquele filme, olha, aconteceu isso, liga para ele, ele vai lá, resgata todo mundo. Então essa era a visão que eu tinha na minha cabeça. E por ter essa visão, eu imaginava que eu deveria ser um delegado ou um policial federal. Era ali a minha vertente para onde eu iria. Só que com o amadurecimento, novos conhecimentos tendem a te dar novos direcionamentos. Senão de que vale um conhecimento novo se ele não me direciona para algo diferente ou melhor? Não faz muito sentido se eu vou ficar no mesmo lugar, agregando conhecimento e ficando no mesmo lugar. É normal que ele te abra novas portas. Então, o que acontece? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, entendendo o que é o conceito de família, entendendo o que é estar presente para elas e o que é socorrer elas. É mais normal que elas vivam situações em que elas precisem da minha presença e escuta e atenção. É aquele momento que quando ela ligar, eu posso ir? Eu posso mesmo ir? Ou eu vou estar preso no trabalho? Então, eu pensei em qual o tempo de atenção que eu tenho que ter, como eu posso fazer para ser flexível o meu horário e como eu posso fazer para ser procurado constantemente de uma forma que não tenha que ser só nessa crise absurda, porque essa crise absurda é normal que ela não aconteça, que isso fique no filme e que a minha família precise mais de mim por outras questões que eu posso oportunizar também, porque às vezes ela não te procura só para uma crise. Eu queria ter a oportunidade de fazer isso, eu queria ter a oportunidade, inclusive, de advogar. Como eu vou oportunizar isso para ela? Ou com o meu saber, porque eu tenho experiência no caso, ou dando poder financeiro para que ela busque saber em relação a isso. Então eu percebi que a proteção que eu queria dar, aquilo que eu queria entregar para os meus familiares, era diferente dos filmes. E a advocacia preenchia isso para mim. O tempo livre e a forma de oportunizar situações. E o que isso tem a ver com o nicho ecológico? Nicho ecológico é um lugar onde tu pode exercer as tuas características e crescer de forma abundante. Tá? Basicamente, isso aqui a gente está falando da biologia, tá? De reino animal. Então, quando a gente está falando lá, não gosto de comparações. Tem umas comparações assim na internet, né? Tubarão anda com tubarão, sardinha com sardinha. Primeiro que tu não é tubarão, nem é sardinha. Então, eu não gosto muito desse tipo de comparação. Serve ali para dar um gás, mas para motivação de alguma coisa, mas não tem muito a ver, nem gosto muito disso daí. Mas a grande questão do nicho ecológico que dá de exemplo é que existem espécies que se dão bem em uns locais e outros também melhor em outros locais. Tá? Então, se eu sou um urso polar, não dá para eu vir aqui para Belém, que aqui é calor. Tá? Aqui, boto o ar-condicionado, eu estou suando, entendeu? Então, esse nicho ecológico ele tem a ver com as tuas características. Lá tem os frutos que tu precisa para crescer, para se alimentar. Lá tem os lugares onde tu te sente bem, tipo, né, nadando, tu gosta de voar. O que é? O que tu gosta de fazer? Existem características pessoais tuas. E tu vai crescer naquele lugar que te dê a oportunidade de exercer essas características, te dê a oportunidade de crescer e se multiplicar e tudo mais, quando a gente fala de nicho ecológico, mas para a gente de exercer as tuas bondades e poder estar presente, os teus valores, tá? Os teus valores, que é esse terceiro ponto que eu já vou falar deles, eles têm que ser integralizados pela tua profissão. Nem todo mundo tem a oportunidade de ir à profissão que almeja, mas tu tem essa oportunidade. Normalmente vocês têm medo de ir atrás da advocacia por conta disso aqui. Porque a advocacia ela é ausente de um mapa. Quando a gente fala de concurso, sempre tem cursos vendendo os mapas, o período de estudo, quanto tempo para tu passar, faz os testes, provas anteriores para saber se tu vai ser um bom procurador, um bom juiz. E quando tu entra lá, ninguém espera que tu já seja um procurador pronto. Ninguém espera que tu já seja um juiz pronto. Agora, quando tu pega uma carteira do OAB, eu não sei que loucura é essa, as pessoas esperam que tu seja um advogado pronto. E não só pronto para advogar numa área, como em todas as áreas. Obviamente, isso é um absurdo. E essa ausência de mapa para a advocacia, porque ela é plurima, né? Existem muitos caminhos para a advocacia, faz com que vocês fiquem com medo. Por isso que a gente está aqui, para a gente construir esse mapa junto, para que vocês não fiquem com medo se optarem pela advocacia.
Eu, quando comecei, nem tinha esse mapa todo pronto, tive que construir braçadas em relação a isso. Por quê? Porque a advocacia ela é muito ampla. A advocacia trabalhista é totalmente diferente da advocacia previdenciária, que é totalmente diferente da criminal e da tributária. Não tem uma coisa a ver com outra, é como se fossem espécies diferentes. E a forma de te comportar, o ambiente que tu vai te colocar é totalmente diferente em todas essas. Então a ausência de mapa faz vocês fugirem para cá, para o concurso. Mas como eu falei para vocês, como eu falei com meu pai, como foi que eu demonstrei para ele que eu queria advocacia? Se aquele discurso não foi suficiente, como foi para mim lidar com isso? Bom, eu fui lá mostrar que eu já sabia o que fazer e eu já tinha experimentado, eu experimentei. E a gente senta e conversa. Não é a soberba que vai fazer eu angariar, eu agregar esse apoio, né? É importante que vocês entendam isso para quando justificar, explicar, olha, meus valores são esses, eu quero ter tempo de atenção, eu sei que a advocacia pode me devolver um valor rentável, que eu vou poder me sustentar. A advocacia, gente, ela é variável, diferente do concurso? Sim, mas vejam só como funciona. A variação vem assim, começa a ganhar pequeno, aí vai aumentando, aumentando, até que chega num patamar bem aqui, tá? Tu chegaste nesse ponto aqui, mas vamos dizer, tu não conseguiu sustentar esse ponto. Tu deu um gás e aí depois deu uma diminuída. Desceu o teu retorno financeiro para cá. Quando o teu retorno financeiro desce para cá, depois tu consegue retornar, até que vai chegando um ciclo, tu vai encontrando. Vai ter picos? Vai. Mas tu vai conseguir trabalhar a partir daqui, dependendo de o quanto tu construiu para no mínimo, para ganhar o mínimo. Tu vai ter uma variação, mas tu vai saber quanto é o mínimo que tu vai receber. E isso depende de organização e estruturação. Então, é variável? É. Mas se a minha variação, se o meu mínimo estiver acima daquele valor de subsídio que o concurso me entrega, não está bom para mim? Eu ia aceitar fixamente esse valor mínimo aqui? E eu sei que eu posso construir ele? Então, se eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu posso profissionalizar o meu escritório, tornar ele uma empresa que tenha volatilidade, mas ao mesmo tempo que o patamar mínimo me entregue aquilo que eu quero, aquilo que vai oportunizar para minha família, aquilo que vai me oportunizar estar presente para ela, poder melhorar a minha jornada, manipular isso para estar presente quando necessário, eu posso advogar. O que eu tenho que analisar? Se eu estou preparado para percorrer esse percurso, porque às vezes vocês se colocam no percurso de concurso por conta de ver um mapa e acreditem. Acreditem, pode ser qualquer concurso. Aquele concurso que entregou aquele mapa, vamos lá, tem um mapa. Tá? O concurso entregou aquele mapa. É aquele mapa que tu vai seguir e alcançar a tua vaga? Provavelmente não. Provavelmente tu vai criar adaptações no método de estudo. As pessoas vão individualizando para ver como elas aprendem mais até chegar lá. Então existe um mapa, mas ela sabe que se esse mapa tem um livro que eu gosto muito, que é da Kenzie Pascoal, Seu Sonho Tem Futuro, ela fala sobre isso. Ela diz exatamente que se tu tem um plano para um sonho, tá? E esse plano tem um plano fixo, ou seja, o meu plano é fixo, esquece, tu já desististe e não sabe. Já desististe e não sabe. Por quê? Porque tu vai precisar fazer adaptações. O concurso pode mudar o edital em um ponto e outro. As pessoas começam trajetos de concurso sem ter o edital pronto, fazendo um paralelo com os anteriores, mas depois lá pode modificar uma coisa ou outra. Assim é a vida também da advocacia. Só que se tu exercer e profissionalizar ela, tu vai alcançar ela da mesma forma que tu pode alcançar uma vaga de concurso. Então vai ser importante para ti qual o teu perfil. Eu não tenho um perfil de ter uma jornada fixa, tanto que até a profissão de lecionar, eu não escolhi a acadêmica, por um motivo muito singelo. Eu estou aqui, muito simples, que parece simples, mas que ia fazer com que eu não fosse o melhor profissional em lecionar dentro da faculdade. Ali tem um ambiente, tem a experiência, mas se tu me pedir para dar uma aula do mesmo jeito, toda semana, para várias turmas, eu com certeza ia dar uma pirada, porque eu preciso dar o meu melhor, eu quero dar o meu melhor. E isso aqui permite que eu entre aqui na frente dessa câmera e fale com vocês no dia que eu tiver com vontade e que eu tiver com toda a dedicação para entregar muito. É o meu perfil. Mas tem gente que não é assim, tem gente que rapidamente consegue lá dar o seu melhor continuamente numa matéria, repetir aquilo para várias pessoas, por conta da renovação das pessoas. E a aula presencial é muito gostosa, eu adoro dar aula presencial, mas não de forma frequente e com os temas já definidos. Eu gosto de colocar aquilo que eu considero que eu sei que vai fazer mudança na vida das pessoas de forma relevante,
Nem todo conhecimento as pessoas vão lá para querer aprender aquilo, elas vão porque tem que cumprir uma grade, e aqui não, você está aqui porque você quer mudar, porque você quer esse conhecimento para você, porque ele agrega você. Então isso faz com que a gente tenha uma ligação mais forte. Foi por todos esses requisitos que eu vim parar aqui. E que não se confundem com os requisitos da advocacia, mas a advocacia me entregou os valores que eu tinha, que era estar presente, que era entregar esse potencial para os meus familiares, para os meus irmãos, para a minha família. Então é nisso que eu estou baseado em brigar. E isso é importante para vocês. Se tu não tem uma característica de jornada fixa, de trabalhar 8 horas por dia, se tu não tem essa característica, não adianta, tu não vai sobreviver muito nesse tempo. Se tu te colocar para fazer isso aqui, não tendo uma característica, eu quero viajar o mundo. Aí tu vai viajar o mundo uma vez por mês, depois de uns 5 anos tu vai começar a ficar de saco cheio. Por quê? Porque tu quer continuar exercendo esse teu gosto. E tu precisa encontrar algo que se adeque a isso. Mas se não for a coisa mais importante do mundo para ti, os tempos de ócio que eu tenho nem sempre são para viajar. Não é muito meu perfil, por exemplo. Tá? Eu prefiro a presença de pessoas que já são similares a mim. Então é diferente aquilo que eu escolhi. Por conta da advocacia, não é igual para ti. Tem gente que vai dar a volta ao mundo, tem gente que não quer dar a volta ao mundo. É normal. Tá? Então tu tem que entender teus valores porque tu também é importante. Entender eles para poder explicitar, olha, eu me sinto feliz dessa forma, se eu tivesse que fazer isso, se eu tivesse que ser juiz, provavelmente eu não estaria feliz e isso é importante. E nesse momento que tu identifica os teus valores, tu sabe por que tu está brigando por algo, entra um ponto que eu nunca falei, a primeira vez que eu estou falando, né, de forma gravada, que isso aqui era para ser um desenho de aplauso, tá? Não deu certo. Tá? Mas é essa frase que eu tenho na minha cabeça constantemente. Aplausos matam sonhos. As pessoas que não perguntam se tu está feliz e só te aplaudem por aquilo que tu está fazendo, por exemplo, se eu falar, eu não quero mais advogar. Aí a pessoa, não faz isso. Eu amo tu advogar. Parabéns. Mas se tu não quer porque, sei lá, por uma coisa que tu não pode mudar, tá? É uma coisa que tu não pode mudar, então a pessoa não está preocupada muito com a tua felicidade. E o aplauso, ele te conforta. Porque quando tu recebe um aplauso, tu fica assim, legal, eu fiz algo legal. Eu fiz algo legal, porque estão me parabenizando. As pessoas me parabenizam pelas aulas, as pessoas me parabenizam pela advocacia, mas essa felicidade, ela é temporária. É a felicidade ali do aplauso, de estar no palco, por algum motivo. E as pessoas toda hora alimentam isso, ficam tentando buscar aplausos e justificar lugares onde elas estão, mas aquilo, lá dentro, tu vai saber que não está te integralizando, não está te satisfazendo. E se tu não te satisfazer, tu pode viver, né, salientando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Pô, mas se tu tá feliz, tu não precisa, tá? Não é aquele aplauso que vai te justificar. Então, quando a pessoa aplaudir, tu não vai ficar feliz por conta do aplauso, tu vai ficar feliz porque tu tá num lugar que realmente te faz feliz. Então, aquele aplauso, se ele não for verdadeiro, se não for por algo que tu realmente tem dentro de ti como valor, ele se perde. Ele tem um período muito curto. Então, tu precisa também cuidar de ti, escolhendo os teus valores, vendo como tu quer o teu estilo de vida e se ele se adequa àqueles princípios, àqueles valores que tu tem em principal. Eu sei os meus, eu quero que vocês encontrem os de vocês. E se for advocacia, eu quero dizer, existe um mapa. Existe um mapa e a gente vai construir ele, né? Tá aqui, ó. A gente vai construir esse mapa com vocês, está aqui já fazendo isso, inclusive falando, né, sobre essa discussão, porque como eu disse para vocês, todo projeto, gente, quando ele inicia, todo projeto é empresarial, inclusive para a vida de vocês. A gente analisa o público que vai ser impactado e quem eu preciso do meu lado para construir esse projeto. Então, essas pessoas que eu preciso de sócio, de parceiro, de funcionário, elas têm que entender para onde eu estou indo. Então, por que vocês acham que explicar para um familiar não é importante? É importante. Essa soberba de perguntarem, tu ficar, não, é porque eu decidi e acabou, tem muito mais a ver com o fato de tu não ter invadido o porquê e poder explicar para aquela pessoa. Não vai explicar para todo mundo. Por que tu vai explicar para todo mundo? Não pode fazer isso. Porque explicar é um gasto de energia. E tu podia pegar esse gasto de energia para cumprir as etapas do teu mapa e chegar onde tu quer. A advocacia trabalhista não é igual à advocacia tributária, que não é igual à criminal. Se tivesse me jogado na advocacia criminal, eu não viveria ali. Por quê? Porque não tem a ver. As coisas que tem que fazer, que o advogado tem que fazer ali, eu não ia gostar de fazer. Na minha área, que é a advocacia trabalhista, eu não cumpro todos os atos do meu escritório. Hoje, já tive que construir antes isso, fazer antes.
tá? E estou sempre de olho e conheço todas as etapas, mas não significa que é aquilo que eu vou ter que fazer todo dia. Já mudou a forma como o nosso escritório é construído hoje. O meu sócio, ele era, e isso é normal, é como eu falei para vocês vão pensar em uma advocacia. E normalmente vocês vão desconstruir ela durante o processo. A gente achava que o advogado era aquele de terno, gravata, com boa oralidade, que sabia se portar e fazer um discurso ali dentro do processo. Não é isso que é advocacia. Tá? Primeiro que algumas advocacias, eu sempre dou esse exemplo. Uma vez eu estava dando aula para o primeiro semestre, ainda vou falar isso em outra aula, e a pessoa falou assim, mas não tem que usar terno e gravata? Depende. Para quem tu vai advogar? Aí uma própria aluna de lá da turma falou sobre a situação de um advogado de agrário. Ele chegou lá naquele ambiente que não se usa terno porque é sol pra caramba, é de coisa que o cara tá lá, os trabalhadores todos naquele ambiente ali, em disposição ao sol, então tu usar terno ali para fazer trabalhos de campo, pecuária e tudo mais, não faz sentido. O advogado chega de terno, ele já tem um preconceito sobre terno. Ele fala, esse cara vai me roubar. Por quê? Porque ele não vai conseguir construir vínculo com esse cara que ele nunca viu, que para ele veio da cidade e não entende nada da vida dele. Então eu falei, até nessa aula, eu te desafio a atender pessoas que não ganham acima de 5, 6 mil e às vezes pessoas que ganham abaixo do salário mínimo. Elas estão ganhando menos que o salário mínimo e tu me aparece com uma gravata que é o valor do salário dela. Como que ela vai construir vínculo contigo? Então a advocacia, ela não é essa imagem que vocês imaginam. Aí ele falou para essa aluna aqui, tipo, esse advogado de agrário, né? Tô contando uma história indireta aqui, que ele foi lá no outro dia, já com uma roupa social, normal, camisa, e conseguiu construir esse vínculo. As pessoas falam para mim também sobre terno. Tu conversa com os advogados, nem sempre eu usava terno, tá? Ixi, eu teve um tempão para eu parar, para eu construir uma vontade, às vezes eu uso, às vezes não. Mas porque eu sei que o advogado, ele é advogado, cara, ele é pessoa. E diariamente ele não está ali usando terno às vezes por causa da necessidade, porque ele advoga numa área que exige que ele use o terno ali constantemente, porque vai para o tribunal constantemente. Eu não vou para o tribunal constantemente. As minhas diligências são digitais. Vocês acompanham no Instagram, isso é uma coisa comum para mim. Tá? Então, essa que é a questão. Tu vai avaliar teus valores, aquilo como tu quer no teu dia a dia, e vai construir teu mapa a partir de fundamentos que já tem. É igual quando tu vai fazer concurso. Tem lá uma galera que vai falar, olha, esse é o mapa, tu vai seguir isso, mas tu vai fazer adaptações, é normal fazer adaptações, até porque tu está treinando e aprendendo coisas novas, tá? Então, estranho seria se tu não fizesse adaptações no teu mapa, até porque amanhã muda alguma coisa. A gente teve a pandemia para mostrar aí pra gente a estabilidade. A gente vai falar sobre estabilidade, já falou sobre estabilidade financeira do escritório, vai falar mais sobre estabilidade, porque é um tema que vocês gostam muito e que a gente tem muito para agregar, né? A estabilidade profissional. Então vai chegar um dia, esse é o primeiro passo para a estabilidade financeira. Por quê? Porque tu passa a agregar apoio também, além do financeiro. E quando tu passa a agregar apoio, vai ser estranho. Não vai ser estranho para ti se a gente disser que não está advogando na área trabalhista? Óbvio. Né? Então vai ser estranho para as pessoas à nossa volta. E isso pode mudar? Pode. Se alguma coisa no meio do caminho mudar, me der uma outra percepção. Mas a grande questão é, hoje eu sei meus valores, eu sei por que eu escolhi advocacia e não concurso. Eu tenho uma irmã que ela veio trazer, eu conheço ela e ela é ativa, não sei o que, gosta de viajar, gosta de fazer esporte, gosta de um monte de coisa que eu sei que cotidianamente o concurso não parece muito a cara dela, mas dependendo do concurso vai que, né? E eu falei, olha, vê isso, tem tu também. Então não vai procurar dar resposta para as pessoas. Primeiro, e tu vai conseguir, porque existe esse caminho. A gente vai construir. Né? E aí, quando a gente está lá no estágio trabalhista, eu mostro também como foi que eu construí esse mapa. A gente tem esse evento que a gente faz quando vai abrir as turmas do estágio trabalhista, e eu mostro como a gente construiu o mapa e como ele veio de estudos de diversas áreas, né? Que a gente vai estudando marketing, vai estudando empresa, vai estudando copy, cada área, né? Plano de negócio, projeto, sabe como é que chama essa interferência que tu tem na vida dos outros quando tu cria um projeto? Tem nome para isso, é um nome difícil. Isso que eu não estou usando é stakeholders, tá? Então os stakeholders são aquelas pessoas que são impactadas com aquele negócio e tu precisa ter o apoio delas para continuar. E essas são as pessoas à tua volta, então é importante tu saber essa resposta para tu poder explicar para ela o que tu está construindo e como aquilo vai impactar positivamente na vida dela se tu conseguir. Hoje meu pai já identifica isso, ele já enxerga isso. As pessoas na minha turma também pensavam nisso.
Por que elas pensavam nisso? Porque eu era uma pessoa que tinha um certo destaque na minha turma, fazia provas e era aprovado no primeiro e tal, né? O TRT foi um dos poucos das pessoas que fizeram as provas quando eu fui estagiar lá, que passou, né? Que realmente pôde se integralizar numa vaga. Aí isso da era de estágio, né? Mas aí isso já dava sinais. Eles falavam, tu vai advogar? Eu falei, como? Se tu pode sair na frente nessa etapa, tá, mas eu ia chegar lá e eu ia ganhar o aplauso, mas não ia me satisfazer de verdade. E eu sabia que esse aplauso ia matar meu sonho. Então não fiquem procurando aplausos. Quando vocês realizarem o sonho de vocês, com aplauso, sem aplauso, você está feliz. Eu estou feliz de estar aqui falando com vocês agora. Com aplauso, sem aplauso. Às vezes tem views, tem no vídeo, não tem views, tem gente que vê, tem gente que ajuda. Mas eu sei que isso é importante. E eu queria fazer isso. Eu estou fazendo aqui e é legal. É feliz, eu queria estar aqui. Agora, se me obrigassem a estar em alguns lugares, eu não ia querer tanto. Eu tive a oportunidade de brigar por isso e quando eu não tenho, eu construo. Tá? Eu tento fazer o máximo ali para isso e trazer e compartilhar com vocês. Outra coisa, além de modificar os planos, é que nenhum plano, tá, profissional vai te dar 100% de resultado. Isso não existe. Tá? 100% de resultado, não tem nenhum desperdício em nenhum dos planos que tu tem de negócio ou empresa, isso não existe para nenhuma empresa. Isso aqui ainda tem uma teoria que a gente chama de ciclo de Carnot. A gente fala isso em outra aula, eu imagino. Eu já falei sobre o ciclo de Carnot. Ele mostra que todo negócio, toda empresa, todo plano, ele tem um certo desperdício, tá? É normal. Mas é como eu falei para vocês, vai ter aqui uma variação que vai demonstrar qual é o mínimo. E aquele mínimo vocês vão ter que construir aqui para que o mínimo seja bastante suficiente, o máximo até acima do que vocês procuram. Isso aqui também é outra coisa que me apaixona. Quando a gente melhora os nossos atos e profissionaliza ele, a gente ganha mais. Quando tu está dentro de um concurso, tu vai ter que ter algumas limitações. Não posso produzir mais, aqui ele vai ter seu subsídio. E eu queria poder viver isso, ver até onde eu vou alcançar. Bora lá, bora testar. Quanto eu realmente posso produzir? E aumentar esse piso mínimo aqui da minha variação, né? Essa volatilidade, para mim, era benéfico, não prejuízo. Mas tem gente que só de pensar nisso já dá um grande... Não quer. Então, isso tem muito de característica e tem coisas também que tu vai aprender que podem fazer, por exemplo, tu mudar de ideia. Talvez não seja tão ruim lidar se eu olhar dessa outra ótica, se eu tiver essa perspectiva, se eu tiver esse mapa para construir, tá? E o profissionalismo, ele vai diminuindo. Engraçado, que eu estava falando isso com o primeiro semestre, e eu acho importante também a gente lidar aqui, mas o profissionalismo, ele diminui a instabilidade, ele diminui a variação, as coisas vão se tornando mais regra, vão demonstrando como funciona, os resultados vão se perpetuando em uma constante. Vai ter uma variação, mas essa variação vai diminuindo quanto mais profissional tu te torna no teu escritório com a tua empresa. E aí vai se tornar cada vez mais estranho tu não ir para outro lugar quando tu já é um profissional daquela área e que sabe construir a tua atividade, né? Então isso é muito doido, isso é muito legal e ver como essa história mudou para mim, mas que eu tive que enfrentar e até hoje enfrento muitas coisas. Tem coisas que vocês vão enfrentar de forma constante, mas vem muito da perspectiva do outro, de ele acreditar no concurso, de ele ter... Eu tenho uma amiga que ela é totalmente rotineira, 8 horas por dia. Cara, se ela fala assim, eu gosto de concurso, tá maravilhoso, porque eu sei que tu vai te adequar a isso muito bem, tu ama, tipo, ficar 8 horas ali daquele jeito e tal, e vai ganhar bem, eu sei o teu estilo de vida, o que tu gosta de fazer, faz todo sentido. Para mim, se tu me conhecesse mais de perto e perguntar para uma pessoa e falar, ele tem perfil de juiz, de concursado, né? Porque tem ali um certo ritual, um certo limite, uma certa zona de criatividade que vai ser limitada por conta daquele ato, cara, a pessoa vai falar, tu tá doido, quer matar ele. Né? Então, isso é uma característica minha que vocês também têm que analisar com vocês, porque vocês também importam. E saber dialogar com isso consigo para saber que está procurando uma coisa que realmente vai te satisfazer e não por um aplauso momentâneo. Tem um último ponto que eu vou deixar para vocês antes da gente encerrar essa aula, que eu sempre falava, eu acabei de lembrar aqui, que é isso bem aqui, ó. Olha só, isso aqui veio da matemática. Eu sempre falava isso no primeiro escritório. Não falo muito mais sobre isso aqui, mas vou deixar registrado porque é uma coisa muito importante. Isso aqui vem da matemática. A soma dos catetos, tá, é sempre maior que a hipotenusa. Então, o que isso significa? Se tu está nesse ponto aqui, tem muita gente que coloca isso na cabeça. Ah, eu vou primeiro fazer concurso, depois advogar.
Aí, porque vocês conhecem que tem muita gente que é professora, que é concursada e não consegue ter um escritório bem consolidado, porque ela sempre está ali na zona de conforto que ela vai receber isso aqui, e aí ela tem esse tempo também de dedicação para aquele trabalho que impede que ela esteja se dedicando para outro. Então, acaba que o percurso se torna maior para ela. É como se, vamos dizer aqui, somar isso aqui, tá? Vamos botar números para facilitar para vocês. Eu esqueci qual eram os números. 3, 5, 3, 3, 4 e 5, era isso? Não lembro agora o número desse triângulo aqui, né? De Pitágoras. Mas eu lembro da fórmula. Mas a grande questão é a seguinte. Vamos colocar aqui 10, vamos colocar aqui 10. Aqui vai ser, vamos dizer, 16. Só que eu considero que isso aqui nem é, eu nem lembro agora como é. Mas bora lá, 20 e aqui é 16. Então os passos até aqui, por aqui, reto, no que tu quer advogar, tu vai doar menos passos. E aqui, ó, tu vai doar mais passos para chegar lá, porque tu vem para cá para depois ir até teu objetivo que é advogar. Só que eu considero isso na vida um pouco diferente, porque além isso aqui para mim vai te preparar muito mais para sustentar a advocacia do que vir para cá e depois para cá. Por quê? Porque quando tu pega um caminho diverso e constrói uma zona de conforto, às vezes essa zona de conforto te maltrata. Tu não trabalha suficientemente bem isso aqui. Os percalços do caminho, às vezes, eles te fazem agregar muito mais. Mas eu não gosto, por exemplo, te dar um outro exemplo que tu vai ver muito por aí. Queimem os navios, queimem as pontes. Porque se tu não tiver zona de conforto, tu dá tudo de si. Não gosto muito disso. Tá? Porque, como eu disse para vocês, a gente é ser humano e a gente precisa de certo conforto para não falecer, para que os sonhos, aquilo que a gente está buscando, se perpetuem, seja o caminho que eu os alcance. Né? Então, tu precisa construir condições mínimas e boas para que tu possa progredir. Se eu te deixar no fogo, é mais difícil de fazer aquele ato, é mais complicado. Então, não se coloquem em risco aleatoriamente, mas também não se coloquem em conforto por um caminho, vou para cá e depois vou para cá. Não, se tu tem a oportunidade, vai direto, porque aqui tu já vai estar construindo boa parte do conhecimento, do que a prática pode te entregar, para quando chegar aqui, chegar de forma sólida, não sair mais. E aí se tornar estranho. Então é importante construir o teu mapa a partir dos valores que tu tem, aonde tu quer advogar de fato, se aquele lugar pode entregar o estilo de vida e proteger os valores mais importantes para ti. Tá? Isso é basicamente uma discussão, se a gente fosse aprofundar aqui, de ética, né? A ética depende dos valores que tu tem ali e tu vai ponderar alguns princípios para saber se aquilo que tu quer para a tua vida, se aquele ato, se aquele trabalho vai proteger alguns. Quando entrarem em conflitos, predominar outros, ao invés de outros que estão ali, mas que num conflito entre princípios sobressaiu, por exemplo, a proteção da tua família. Eu entendo tudo isso, eu acho que é normal a tua vida, não vou tocar fogo na minha vida, mas construir devagar e em busca disso, porque vocês merecem ser felizes. Essa satisfação de aplausos aqui, pode ter certeza, não é essa a resposta. A satisfação tem que vir de dentro. Então, é importante entender seus valores e também saber expor para proteger esse apoio, que é bem melhor trabalhar com apoio do que sem apoio. Eu tive que viver isso em alguns momentos, mas eu não espero isso para vocês. A gente está aqui não é para fazer vocês passarem pelo mesmo que a gente, é para encurtar o caminho. É para mostrar, olha, a gente já teve que lidar com isso e existe realmente um resultado atrás que compensa. Mas se eu puder eliminar, não vou te dar essa dor. Não faz muito sentido para mim. Tá? Então é isso, pessoal. Advocacia ou concurso, eu acho que a gente já entregou bastante coisa. Tem uma outra aula que a gente fala se é tarde para advogar e eu amo os valores que a gente entrega ali também. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham iluminado a mente e não bagunçado mais. Mas se tiver bagunçado, dá para organizar, ver isso aí e dá tempo sim, tá? É só vocês se integralizarem de estudo que com certeza vocês vão construir o mapa e saibam que só por ter a OAB não significa que vocês já são advogados. Se te cobrarem isso, explica. Tem gente que passa para juiz e não está juiz quando passou no concurso. Vai ter ali a escola da magistratura. E por isso que a gente montou isso aqui, para ajudar vocês, porque lá atrás eu não tive, queria ter tido, se tivesse tido, usaria e apoiaria. Teve gente que me apoiou, teve gente que
me serviu de estudo e me ajudou com certeza a encurtar o espaço até onde eu estou hoje profissionalmente. E a gente vem aqui para contribuir e retribuir tudo isso, tá bom? Então espero ter ajudado, espero que vocês se sintam confortáveis com a decisão de vocês e instrumentalizem o máximo possível de estudo para alcançar o quanto antes. Manda uma notícia aí pra gente, se vocês já tinham decidido, se isso te ajudou a decidir, se foi os mesmos fundamentos que vocês utilizaram para decidir, o que fez vocês mudarem de ideia, né? Ou fixarem a ideia em um plano. Eu lá na faculdade tinha outra, depois vim para a advocacia e tudo isso, né, todo esse repertório a gente tem que compartilhar para ajudar outros advogados de forma séria, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. E pelo caminho também, espero encontrar vocês bastante durante esse percurso. Com certeza a gente vai ser uma felicidade, mesmo que vocês sejam parte adversa, né? Porque é sempre bom compartilhar com vocês essa experiência de poder levar justiça para a sociedade. É um propósito bem legal. Beijo.